Essa técnica 4 minutos foi a que mais me trouxe resultado em questão de aumentar a quantidade de visualizações, manter essa quantidade de visualizações e também facilitar a produção de conteúdo. Foi justamente por isso que eu resolvi te mostrar ela aqui nesse vídeo. E aí, tudo bem? Me chamo Sandy Moraes, sou empreendedora digital, já vivo na internet há alguns anos e tô aqui para te ajudar nesse caminho para tu também ter um negócio lucrativo na internet. E hoje eu quero te mostrar uma estratégia que para mim é uma das favoritas quando se trata de stories, e ela tá muito baseada no seguinte: provavelmente tu já viu alguém ensinando ou viu algo similar a uma estratégia que eu chamo de efeito 24 horas. E como é que funciona? É basicamente tu pegar o teu stories, apagar todos os stories que tu já tinha feito e postar um novo stories, e esse novo stories tem que ter uma enquete. E aí tu vai aumentar o engajamento com isso, a quantidade de visualizações. Então é basicamente apagar todos e postar um novo com enquete. Tu já ouviu isso? Eu poderia falar para tu não fazer essa estratégia porque ela não funciona, ela não vai dar certo. Eu poderia falar, mas não vou. Até porque ela funciona assim. Tu vai conseguir ter um pico de visualizações com ela. Porém, o que a gente vai fazer aqui é pegar os princípios dessa estratégia e aplicar de uma forma que a gente consiga ter um resultado tão bom ou melhor sem precisar colocar a saúde da nossa conta em risco, sem cansar a nossa audiência com sempre a mesma coisa, sempre com enquete e sem gastar muito tempo, porque também vai economizar aqui o nosso tempo, e tempo é uma das coisas mais importantes que a gente tem na nossa vida, né? Por isso eu gosto tanto dessa estratégia. E ela funciona em 3 passos. Eu vou te mostrar os 3 passos da técnica de 4 minutos agora, e no final do vídeo vou te mostrar na prática e tu vai entender por que ela também facilita nessa produção de conteúdo. E o primeiro passo da técnica 4 minutos é o seguinte: a gente pega o mesmo princípio do efeito 24 horas de subir um stories com uma enquete, mas na verdade a gente vai mudar esse estímulo, porque na verdade o primeiro stories com uma enquete, ele vale a pena ser feito e ele funciona porque você vai postar uma sequência, imagina só, de 4 stories. 1 minuto de vídeo tem 4 stories, né? Cada lâmina com 15 segundos. A primeira lâmina ali de 15 segundos é muito importante. Ela vai determinar a quantidade de visualizações que vão ter nos teus stories todo. Ou seja, se o início ali do teu stories, o teu primeiro stories não tiver uma boa quantidade de visualizações e engajamento, muito provavelmente a tua visualização vai caindo. E o contrário também é verdadeiro. Se tiver uma boa quantidade de visualização, um bom engajamento, a tua visualização vai aumentar e se mantendo ali. Vai ter uma queda normal, mas tu vai ter um pico de visualização sim, tu vai conseguir manter essa galera ali contigo. É por isso que as pessoas utilizam muitas enquetes ali no primeiro stories do dia, pagam todos e postam o primeiro com enquete. Tu entendeu por que funciona essa estratégia? Aí a gente sabendo que funciona, porque na verdade a gente tem que ficar muito atento ao nosso primeiro stories para a gente ter esse engajamento, essa retenção. O que a gente vai fazer? Começar a utilizar diferentes ganchos de retenção para não enjoar a nossa audiência sempre com enquete, nem a gente mesmo, né? A gente fica de saco cheio de fazer tanta enquete. E aí, quais são os ganchos de retenção que a gente pode trabalhar? O primeiro é a gente pensar em algum conteúdo que dê um impacto, seja na informação ou um impacto visual. Então, um gancho de retenção é o impacto. Outro gancho é aquele de a gente colocar meta de reação. Falar, olha, eu vou te compartilhar tal coisa, vou dar tal coisa. Se a gente bater uma meta de 10 mil likes nesses stories ou 10 mil foguinhos, é tu estabelecer uma meta de retenção. O terceiro gancho de retenção é o seguinte: é a gente pegar esses engajamentos que tem lá no stories, enquete, caixa de pergunta, o teste e utilizar. Então a gente não tem somente a enquete, a gente tem as questões da imagem, as questões da meta, e também a gente pode utilizar o assunto que a gente vai abordar como sendo um grande chamariz de atenção. E aí, de assunto nos stories, eu vou te dar aqui algumas orientações do que tu pode abordar lá. Um tipo de conteúdo interessante de tu fazer no stories é tu pegar uma conversa que tu tá tendo com alguém no direct que esteja interessante, tu esteja ajudando ela de alguma forma, e trazer essa conversa para o stories, porque traz um conteúdo que ele é mais orgânico, é uma coisa mais natural, e fora que tu também passa ali de forma subliminar para tua audiência que tu tá conversando ali com as pessoas estão te mandando mensagem, então isso cria um senso mais de comunidade ali contigo. Outro tipo de assunto que tu pode trazer é compartilhar algo que tu tá vivenciando, mas que se conecte com a tua audiência. Sempre tem que ter conexão com as pessoas. Ou então tu pode contar algum caso dos teus alunos, dos teus clientes, para mais uma vez conectar com as pessoas ali, contar histórias, sabe? E claro, como sempre, a gente pode também passar uma informação. Então o primeiro passo da técnica 4 minutos é pensar quais que vão ser os ganchos de retenção que a gente vai utilizar entre impacto, meta de engajamento e as formas de engajamento dos stories, enquete, caixa de perguntas e tudo mais, e também pensar no assunto que a gente vai abordar. Agora,
Agora, o segundo passo da estratégia é o seguinte: antigamente a gente tinha que postar stories durante o dia inteiro pra gente conseguir ter uma boa visualização lá e manter essa quantidade de visualizações, né? Hoje em dia a gente não precisa fazer isso. Porém, também não vale a pena tu pegar os teus stories e gravar todos 10 stories de uma vez só e nunca mais aparecer lá. Até porque quando alguém vai lá nos teus stories, assiste todos os teus stories, tu não posta mais nada durante o dia, da próxima vez que esse seguidor for entrar no Instagram, o teu stories não vai aparecer lá pra ele nas opções ali das bolinhas. Se tu tivesse feito, iria aparecer e aí tu ia ter mais esse ponto de contato com a tua audiência. E lembra que as pessoas que estão com a gente lá no Stories são pessoas que estão mais conectadas, mais próximas do nosso projeto ou acabaram de seguir a gente, o que é bom também de trazer essa galera pra gente, assim, né? Pra próximo da gente. Por isso, sabendo disso, o que a gente vai fazer? Que é uma coisa que eu faço, não tô compartilhando contigo a minha estratégia, que é a técnica de 4 minutos. Eu penso assim: eu tenho um período de horas para produzir stories, de 8 da manhã a 8 horas da noite. Fica o máximo entre ali. Ai, Sandy, mas 8 horas da manhã ainda tô dormindo. Eu também. Então eu coloco lá, eu agendo stories quando eu quero subir 8 horas da noite. Mas entende aqui o conceito. De 8 da manhã a 8 horas da noite. Aí eu também sei que não é legal eu postar todos os stories de uma vez. Eu também não quero passar meu dia inteiro fazendo stories porque eu não sou blogueira. Não preciso fazer isso para vender. Mas o seguinte é, ao invés de eu ficar preocupado em toda hora do dia ter que fazer stories, ou então postar tudo de uma vez, eu penso assim: se eu tenho de 8 horas da manhã a 8 horas da noite, eu vou espaçar durante o dia, colocar qual é a hora mais ou menos que eu tenho que subir um stories, porque assim eu consigo colocar uma meta. Se eu não coloco uma meta, eu me perco. Então eu faço assim: 8 horas da manhã é um horário que eu tenho que subir stories, meio-dia é outro horário, 4 horas da tarde é outro e 8 horas da noite é outro. Ou seja, eu divido o dia em 4 blocos. De 8 horas da manhã a 8 horas da noite tem cada 4 blocos e cada bloco desse eu subo um conteúdo no stories que precisa ter no máximo 1 minuto. Ou seja, eu só gasto 4 minutos para fazer um stories e manter ele ali todo ativo. E eu posso fazer isso antes mesmo do dia chegar e deixar tudo agendado e ficar despreocupada em relação ao stories. Por isso que a técnica é de 4 minutos, porque é no máximo 4 minutos que a gente vai precisar investir para deixar ali nosso stories todo redondo e funcionando para vender também, né? E aí, além disso, outra coisa legal de fazer essa técnica é que sim, tem essa vantagem de a gente sempre manter ali nossos stories ativos, as pessoas sempre vão ver a gente vai estar passando durante o dia, não vai enjoar a tua audiência, não para de pensar nisso, de enjoar a tua audiência, não é todo mundo que recebe o nosso conteúdo orgânico. Aí o legal é o seguinte: a gente vai pro terceiro passo, que é executar. Só que na hora de executar, a gente vem para aquele momento de, beleza, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um direct, eu vou contar uma história, eu vou passar uma informação, e como a gente vai produzir um único stories, a gente consegue pensar naquela informação e trazer elementos que ela vai durar o dia inteiro. Por exemplo, olha só como é a execução. Tu vai pegar uma folha A4 aí, dividir em 4 blocos. Aí tu bota lá 8 horas da manhã, meio-dia, 4 da tarde e 8 horas da noite. E tu vai pensar qual é a informação que tu quer passar ou qual é a história que tu quer contar. Um exemplo bem prático. Eu poderia chegar e ficar assim: nossa, eu quero falar hoje sobre a forma mais simples de vender no Instagram. Sem a técnica de 4 minutos, eu ia pegar os stories e falar sobre essa técnica, o que provavelmente não ia me dar muita retenção lá pelos stories. Com a técnica, eu penso que eu quero falar nesse assunto e me pergunto: tá, eu tenho que postar um stories 8 horas da manhã. Não vou postar sobre essa técnica. Na verdade, eu vou usar o gancho de retenção, onde eu vou colocar uma meta de engajamento. Eu vou falar assim para as pessoas: o primeiro stories do meu dia, 8 horas da manhã, vai ser: quero te falar a forma mais simples de vender no Instagram. Tu tá afim de saber? Aí eu faço uma pergunta, sem colocar enquete. O próximo nos stories. Se esse stories aqui bater 3.000 likes, eu te conto a forma mais simples de vender no Instagram. E deixo lá para minha galera. Aí provavelmente a meta vai ser batida, e se ela for batida, eu já tenho pronto ao meio-dia para subir o vídeo de 1 minuto, ou escrito mesmo, né, de 1 minuto, explicando a forma mais simples de vender no Instagram. Aí passo a informação lá pra galera. Como o stories de 8 horas da manhã foi de reação, meu engajamento foi lá em cima, meio-dia eu entrego o conteúdo, a galera vai ficar assistindo querendo saber. Depois, às 4 horas da tarde, eu subo um outro stories falando: olha, a galera realmente gostou do conteúdo, mas se tu ficou com alguma dúvida e tu quer que eu aplique para o teu contexto, o teu caso, me diz aqui o que é que tu vende que eu vou te dar uma orientação. Aí coloco uma caixa de pergunta. Isso 4 horas da tarde, pode ser 1 ou 2 lâminas de stories, não foi nem 1 minuto. E aí, beleza, isso 4 horas da tarde. 8 horas da noite, eu vou lá na caixa de pergunta e começo a responder as perguntas que eu recebi. Essas perguntas que eu recebi lá
lá no Stories anterior, eu posso levar até o outro dia respondendo. E assim, a técnica de 4 minutos me ajudou não somente a economizar tempo, aumentar as minhas visualizações, o engajamento, como também produzir conteúdo de forma mais fácil para os Stories. É por isso que essa técnica é uma das que eu mais gosto de utilizar e que mais me ajuda. E agora tu me diz, se tu gostou dessa estratégia, dessa técnica, tu coloca aqui nos comentários 4 minutos de Stories, que é tudo que a gente precisa para manter a nossa visualização lá. Me diz aqui porque eu quero saber se eu trago conteúdo mais nessa forma ou dou uma mudada aqui nesse formato. Me diz aqui que eu vou ficar aguardando e também vou deixar aqui na descrição o link do meu mini curso gratuito para te ensinar a vender no Instagram. Te inscreve lá que são 3 aulas completamente gratuitas e a gente vai fazer e a gente vai vender, certo? Então, venda que segue.